Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à RA. Peço que ocupem seus lugares. O tema da palestra de hoje é Cenário Econômicos do Brasil. E damos boas-vindas aos palestrantes, os economistas Giovanni Baggio, da Fiergs, e o Antônio da Luz, da Farsul. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Hoje, no Projeto Degustar, temos a participação da vinícola Casa Once. A Casa Once é uma vinícola e destilaria que produz e vende vinhos finos, vinhos de mesa, espumantes, suco de uva e destilados da uva e do vinho, além de cachaças artesanais. Estão situados na divisa entre Farroupilha e Caxias do Sul e são a 5ª geração familiar que trabalha para manter vivo o legado com humildade e ética, sempre respeitando a história de sustentabilidade do passado e com olhos atentos ao futuro e às novas tecnologias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial aos nossos palestrantes do dia de hoje, Giovanni Baggio e Antônio da Luz. Obrigado por estarem aqui. Secretário Municipal de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi, representando a Prefeitura de Caxias do Sul. Representando a Câmara de Vereadores, vereador Capitão Ramão, bem-vindo. Ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, e de forma muito especial a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram a SIC para estar nesse final de manhã de hoje. É com muita satisfação que nós recebemos essas duas referências no que diz respeito a economistas e economia aqui no Rio Grande do Sul, o Giovanni Baggio, que é economista-chefe da Fiergs, e o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul, para uma análise atual dos nossos cenários econômicos no que diz respeito ao Brasil. A presença de ambos nesta, que é uma RA, que anualmente é promovida pela Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística, chega num momento bastante preocupante do ponto de vista econômico. No momento em que o país enfrenta problemas para retomar o seu caminho de estabilidade. Nos últimos dias, o relatório do Banco Central, referente ao trimestre de número 3 do ano de 2025, trouxe um retrato muito preocupante. É importante que se diga que aqui para casa, esse cenário econômico apreensivo não é nenhuma novidade, infelizmente. Temos falado reiteradamente nos últimos 2 anos
sobre o impacto deste descontrole, sim, senhores, descontrole das contas públicas na economia brasileira. Voltando ao cenário do Banco Central, a projeção de crescimento do PIB para 25, o ano atual, foi reduzida. E a expectativa já é de desaceleração da economia. O Banco Central também reforçou a manutenção da taxa de juros em 15% por um período mais prolongado, indicando mais cautela ainda para com a inflação. Aliás, esse é um problema que afeta diretamente a nossa região, cujos investimentos das empresas que produzem bens de capital dependem diretamente de financiamento. Em razão de o governo federal não entender essa realidade, é que estamos com uma taxa de juros que não baixará tão cedo, infelizmente para todos nós. E todos nós é a sociedade em geral. A taxa de juros alta é fruto essencialmente de uma política fiscal, de gastos públicos excessivos e descontrolados. Além disso, convivemos com uma verdadeira implosão das contas públicas, déficits sucessivos nas contas externas. A informação, e me corrijam os senhores que são economistas se eu estiver equivocado, é de que os juros da dívida pública brasileira estão superando a marca de R$1 trilhão por ano. Vou repetir. R$1 trilhão por ano. A leitura nos parece bastante clara, a de que o Brasil enfrenta um desarranjo estrutural de gastos e, principalmente, de confiança. O setor produtivo observa com inquietação todo esse desequilíbrio das finanças, ao mesmo tempo em que clama por serenidade, por previsibilidade, por pragmatismo nas soluções. Esperamos que o ambiente político consiga minimamente se organizar. É preciso que o bom senso e as discussões técnicas voltem a prevalecer sobre o ruído das disputas ideológicas. Um exemplo recente vem da área da segurança pública, tema que dominou a pauta nacional na nossa última semana, e que o debate tem oscilado entre polos extremos. Sinceramente, esperamos que prevaleçam soluções coerentes, isentas de cores partidárias, ancoradas em dados, em resultados concretos, porque o Brasil precisa mesmo é de menos narrativas e muito mais gestão. Mas, enfim, vamos falar um pouco de coisas boas também, para a gente começar a semana com um pouco de alívio. Na última semana, na sexta-feira, o Conselho Universitário da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aprovou oficialmente a criação do campus da Serra Gaúcha aqui em Caxias do Sul. É, sem dúvida, uma conquista histórica, que tem o apoio de Caxias e da SIC Caxias e dos nossos sindicatos patronais. Antes mesmo desta decisão do Conselho Universitário, nós enviamos documento à reitora Márcia, reiterando a nossa convicção de que o fortalecimento do ensino superior é vetor importante para o desenvolvimento de toda a nossa região. Defendemos na carta que a interiorização da URGS significa muito mais do que um novo campus. É a oportunidade de ampliar o acesso à formação técnica e científica de excelência, gratuita e, principalmente, conectada às vocações industriais e tecnológicas de toda a nossa Serra Gaúcha. Manifestamos, inclusive, a expectativa da entidade de que sejam ofertados cursos que considerem
a realidade de quem trabalha. Sim, de quem trabalha e estuda ao mesmo tempo. Com turnos acessíveis e currículos voltados à inovação e à sustentabilidade. Premissas que sustentam o futuro do nosso capital humano. E também, falando em futuro, Caxias do Sul se reafirma a cada semana na sua condição de ecossistema industrial e tecnológico de referência. Depois de termos aqui na cidade uma Mercopar de enorme sucesso, que consolidou o protagonismo do município em inovação e negócios, teremos agora, nessa semana, a Electric Move, de 6 a 8 de novembro. Evento que trará ao nosso parque industrial o debate sobre mobilidade elétrica, descarbonização, sustentabilidade e transição energética. Essas agendas, Mercopar e Electric Move, traduzem o que Caxias representa. Uma cidade que transforma desafios em oportunidades e que constrói um trabalho e uma visão de futuro para toda a nossa economia. E para finalizarmos, quero agradecer de coração aos nossos diretores de Planejamento, Economia e Estatística, por sempre compartilharem conosco a sua leitura lúcida sobre o presente e, principalmente, sobre o futuro da nossa economia. Diretoria esta que mensalmente elabora, controla e desenvolve os indicadores econômicos da nossa Caxias do Sul. Um dos poucos levantamentos que são divulgados de forma sistemática e recorrente no meio empresarial aqui do nosso estado. Parabéns e muito obrigado ao Alexandre Messias, ao Antônio Cali, ao Astor Schmidt, ao Juarez Pitinini, ao Marcos Vettorazzi e ao Tassiano Cardoso. Obrigado por fazerem esse trabalho tão importante e a Prof. Carol também. Prof, eu não te vi aí. E para fazer esse trabalho tão importante e tão direcionador para muitas das nossas empresas. Muito obrigado e uma ótima RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA de hoje temos a participação das empresas associadas Lanzinox e Marcione. A empresa Lanzinox é especialista na fabricação de churrasqueiras rotativas e parrilhas, que atua no mercado há mais de 15 anos, no desenvolvimento de projetos sob medida e de acordo com as ideias de cada cliente, proporcionando uma experiência única para seus clientes. A empresa organizou um sorteio e, ao final da RA, o ganhador poderá retirar seu brinde no estande da empresa Lanzinox. O ganhador é o Diego da Marco Polo. Diego Bartelli, isso? Castelli, isso? Então, parabéns ao Diego. Tu pode retirar, então, teu brinde no espaço da nossa associada no final da RA de hoje. A próxima vitrine é com a associada Marcione Palestras e Consultoria de Espiritualidade, que promove o equilíbrio entre o propósito, produtividade e bem-estar no ambiente corporativo. Por meio de palestras transformadoras sobre saúde mental e espiritualidade no trabalho e mentorias personalizadas, Marcione Palestras e Consultoria de Espiritualidade ajuda líderes e empresas a desenvolverem a inteligência espiritual e a conectividade no trabalho. O objetivo é humanizar as empresas, fortalecer a saúde mental e despertar o sentido da vida e da realização. Na mentoria, o propósito é conduzir cada participante à riqueza plena, onde o sucesso profissional se une à paz interior. A empresa também organizou um sorteio. Pode retirar, então, teu brinde também no espaço da associada no final da RA. O ganhador é o Rodrigo, da Lanzinox.
reais. Parabéns, então, ao ganhador. Senhoras e senhores, vem aí o Comex Entardecer, um encontro que combina conteúdo, relacionamento e oportunidades de negócios. Com o tema Tecnologia e Inovação no Comércio Exterior, o evento acontecerá dia 13 de novembro e propõe um olhar atualizado sobre as tendências que estão transformando o cenário internacional, reunindo profissionais, empresários e especialistas do setor em um ambiente de aprendizado e network. Além do conteúdo técnico, o Happy Hour ao final da programação promove a integração entre os participantes e o fortalecimento de conexões estratégicas e de negócios. Garanta, então, sua vaga no site da SIC Caxias. Neste Novembro Azul, a SIC Caxias se une à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem. Mais do que um símbolo, o movimento é um lembrete de que cuidar da saúde deve fazer parte da rotina, assim como cuidar dos negócios, da família e da comunidade. A prevenção é o melhor caminho para garantir qualidade de vida. Então, realizar exames, adotar hábitos saudáveis e buscar orientação médica são atitudes simples que fazem a diferença. Sobre a palestra, ao final dela teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões e na sua mesa. Para iniciar, então, as apresentações, para falar sobre cenários econômicos do Brasil, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o economista-chefe da Fiergs, Giovanni Baggio. Bem-vindo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente, né? Já fazem 2 ou 3 anos que eu venho com frequência para a região, para Caxias, para Bento. E é sempre um prazer estar aqui com um público qualificadíssimo, né, que é o empresariado aqui de Caxias do Sul. Agradeço ao presidente Celestino aí pela oportunidade, representantes do governo municipal também, nossos diretores, Juarez, que fez toda a intermediação para que esse momento acontecesse, e demais diretores da casa que eu tenho vi aqui na chegada, o Enio, a Mari do Sinduscom, temos também o Eduardo Cervelin, e demais diretores aí, colegas de Fiergs, Antônio também, Bira, desculpa, Bira, estava esquecendo. Antônio, sempre um prazer estar contigo também, tá? O Antônio é uma referência para mim, né? Uma das pessoas que eu me espelhei lá no início e continuo me espelhando quando for falar, quando tenho algo a pensar sobre a profissão, né? Sobre como conduzir muitos assuntos. Bom, sem mais delongas, né? O tempo, a gente combinou uma dinâmica de falar 10, 15 minutos cada um. Depois a gente vai para um painel de discussão, de perguntas. E o presidente, eu estava falando para ele que ele já facilitou o nosso trabalho, né, Antônio? No discurso que ele falou aqui na abertura, né, ele já traçou, mais ou menos, sem a gente combinar, né, sem a gente fazer uma reunião prévia sobre esse evento, o presidente já adiantou quais seriam os principais tópicos que a gente trataria aqui. Quando a gente fala em problemas da nossa economia, quais são os principais desafios, não tem como a gente não chegar, né, no problema das contas públicas, né, na origem de todos os demais problemas que a gente tem, né, se a gente for analisar, né, tem um início, tem o seu fio condutor, tem a sua origem no descontrole fiscal.
E essa é uma preocupação que a gente tem, porque o descontrole da nossa dívida, os gastos em excesso, né, a sanha por buscar mais receitas, né, numa sociedade que já tem uma carga tributária super elevada, né, é um dos principais problemas que a gente tem. Nesse pouco tempo, então, que tenho para exposição, eu vou falar de 3 temas. Tá? O principal deles, já adiantei, né, das contas públicas, né, como é que está, vou mostrar alguns dados, alguns gráficos sobre o nosso cenário fiscal. Né, eu acho que a gente comenta, né, conta uma história, mas quando a gente vê aquela linha crescendo, né, a gente vê aquele dado, né, aquele gráfico que ilustre a situação, acho que fica mais fácil da gente entender o tamanho do problema. O segundo problema que eu vou tratar, né, que está todo mundo também por dentro, né, e não tem assunto de economia que a gente comece a tratar, principalmente com empresários, que a gente não chegue no problema da falta de trabalhadores, na dificuldade com a mão de obra. Então, vou tratar um pouquinho sobre isso também. E, para finalizar, esse ano foi marcado, né, por um problema, né, que a gente vem ainda lidando com ele, sofrendo as consequências, que é o problema das tarifas. Né, no cenário internacional ganhou muita evidência, né, ganhou muita importância no nosso dia a dia, a questão política, geopolítica. Eu vou mostrar um pouquinho como é que a nossa economia está sofrendo com isso e também quais são as perspectivas que a gente tem daqui para frente. Então, começando pelas contas públicas, o presidente já adiantou no seu discurso, né, o quanto a nossa questão fiscal está num compasso eu diria até de descontrole. Esse gráfico aqui mostra o déficit do nosso setor público consolidado. Tá? Então, ao longo do tempo, desde 2013 até agora, em 2025, a gente coloca o resultado negativo do governo. A gente está com os números positivos porque a gente está chamando de déficit. Né? A gente não tem resultado positivo. Então, a gente inverteu o gráfico, né, para ficar mais fácil de olhar. E é quanto o governo gasta além do que ele arrecada, já colocando na conta os juros. Então, já tem os juros embutidos aqui. Esse dado está em milhões de reais. Então, como o eixo passa aqui de 1.000 milhões, são bilhões de reais. O que a gente consegue perceber, né, que o grande aumento que a gente teve no déficit público na última grande crise, né, a gente teve a última grande crise causada por um descontrole das contas públicas, conseguimos, de certa forma, dominar essa questão por um tempo, a trajetória estava apontando para baixo, tivemos no meio desse caminho uma pandemia, né, onde o governo teve que gastar mais para socorrer empresas, socorrer trabalhadores, conseguimos voltar para a trajetória anterior, né, o gasto foi realmente temporário, né, a gente percebeu que conseguiu, né, fazer um gasto temporário e voltar para a trajetória anterior, mas depois, né, da última eleição, né, o último governo Lula aqui, a gente consegue ver um crescimento vertiginoso do nosso déficit. Né, tivemos um certo alívio breve aqui na ponta, mas a última barrinha já aponta para cima de novo. Então, realmente, a gente tem, eu costumo dizer, em termos de déficit público, a gente tem uma pandemia sem ter uma pandemia. Né? A gente tem um gasto que cresce a uma taxa muito elevada. Outro ponto bem importante para a gente ter em mente, né, é a questão do quanto o nosso orçamento está comprometido com gastos obrigatórios. Né? A gente chama de um orçamento engessado. E aqui eu coloco, né, a projeção da LDO, que está para ser votada aí na Câmara e no Senado no próximo mês, né, ou até agora talvez eles entrem em um acordo para votar em novembro. A gente tem o quanto o gasto discricionário, o quanto o gasto que não é carimbado o governo tem disponível para trabalhar. A gente consegue ver que em 2025, né, esse montante era de 221 bilhões de reais.
Dada a trajetória que a gente tem dos gastos obrigatórios crescendo a uma taxa mais alta do que os gastos livres, a gente chega lá em 2029 com o governo tendo apenas 8,9 bilhões de reais disponíveis para gastar. Só que a gente tem que olhar esses números com um pouco mais de detalhes. Se a gente considerar nessa trajetória aqui dois gastos, duas categorias de gastos que praticamente são gastos obrigatórios, por exemplo, as emendas parlamentares que agora são impositivas. Se a gente colocar nessa conta a complementação que o governo federal tem que fazer para cumprir os mínimos de gastos em saúde e educação, fazendo essa limpeza nesse gasto discricionário, a gente percebe que em 2027 já não tem dinheiro. Em 2027 essa conta já está no negativo. Em 2026 sobra só 83 bilhões de margem de manobra para o governo. Então realmente o governo está caminhando para uma trajetória de insustentabilidade. E aqui, a gente vinha conversando até na reunião prévia ao almoço, a gente trocou um arcabouço fiscal, o teto de gastos, que realmente dá para ver a efetividade dele, por isso que eu digo, os gráficos ajudam a mostrar com mais clareza a efetividade das políticas. Nós temos a linha azul escuro, o aumento das despesas do governo. Nós temos na linha azul claro o aumento das receitas do governo. O que aconteceu? A gente via que, historicamente, a gente tinha até um certo aumento maior das receitas em relação às despesas. Todos lembram, nessa época que a gente viveu, o boom de commodities, o governo conseguindo arrecadar bastante. Veio a grande crise, com a crise a gente diminuiu muito as nossas receitas, e a imposição do teto de gastos fez a nossa despesa ficar numa trajetória constante. De novo, vamos olhar com mais cuidado que a pandemia exigiu um aumento de gastos, mas o importante é a gente ver que teve aumento de gasto na pandemia, mas esse gasto voltou à trajetória anterior. E o que a gente tem visto agora na ponta é essa trajetória que estava, de certa forma, estabilizada, numa tendência de forte alta. Esse aumento aqui, que parece um pouquinho distorcido, foram os mais de 90 bilhões de precatórios que o governo decidiu pagar na virada de 23 para 2024, mas a gente já percebe que a ponta aqui ela está indicando uma trajetória de alta. E o governo segue gastando, as contas seguem no vermelho, apesar do aumento de receitas que a gente tem. É algo que a gente também comentava previamente. As receitas do governo seguem numa trajetória de expansão muito elevada. Se a gente pegar de janeiro a agosto desse ano, o aumento da receita do governo tem uma taxa maior do que o aumento da despesa. E mesmo assim a gente segue com uma trajetória difícil em termos de gastos. Então o nosso teto de gastos realmente foi uma opção, a opção política da época, que realmente fez com que a gente tivesse condições macroeconômicas melhores. Todos lembram, naquela época tivemos uma Selic em trajetória de queda, chegamos no pré-pandemia a ter uma Selic de 4%, depois ela caiu para 2% de uma forma temporária por conta da questão do momento, mas realmente as condições macroeconômicas sustentadas por um teto de gastos realmente foram efetivas. Trocamos por um arcabouço fiscal que já nasceu com problemas. Quem olhava para a forma com que ele foi montado já via que ele não teria sucesso, e tivemos revisões de metas, tivemos ajustes, e o governo continua achando meios do caminho para reestimar suas metas, tirar despesas da conta e dando o seu jeitinho para fingir, de certa forma, que está conseguindo cumprir, mas a gente sabe que isso não está acontecendo. Aqui a minha intenção não é entrar em cada uma dessas medidas, mas é só para a gente colocar
em perspectiva, né, de que a política fiscal do governo ela preza por aumento de despesas, impulso ao consumo, né? A gente tem uma série de medidas aqui acontecendo e para acontecer, né, de mais gastos, né? É o governo fazendo programa de gratuidade em termos de energia elétrica, de gás, agora já se estuda, né, programas também para gratuidade no transporte público, né? Nós temos uma série de medidas que fazem o aumento das despesas acontecer, impulsionar o consumo, né? E para tentar compensar, né, o governo com a gente listou 18 medidas aqui, mas na reunião prévia que a gente teve, o Antônio disse que são mais de 37 já, né? Eu coloquei as principais aqui, por isso que a gente deixou o entre outros aqui, a gente listou só algumas, né? O governo, né, tentando extrair, né, tentando aumentar a sua arrecadação para fazer frente aos seus gastos, né? Então, esse que é um problema que a gente viu, toda a questão de discussão do IOF, que acabou no STF, tivemos aumentos de impostos em diversas frentes, mas a gente sabe que a gente tem uma carga tributária já elevada e é o governo, né, insistindo nesse ponto. Carga tributária, então é isso que eu vinha falando, né? A gente tem uma carga tributária já elevada, né? Nós estamos em 34% do PIB, né? A gente vê o aumento que tivemos aqui de um ano para o outro, de 2023 para 2024, e aqui é carga tributária em relação ao PIB. E a gente tem que lembrar que em 2024 a gente teve um bom crescimento de PIB, e mesmo assim a carga tributária aumentou, né? Ou seja, a parte do numerador, né, dessa conta está aumentando uma taxa bem elevada. Então, a gente tem, né, se pegar lá desde os anos 50, a gente tem um aumento bem expressivo em termos de carga tributária, né? A gente vê saltos acontecendo, né, quando tem mudanças significativas aí na forma de arrecadação do governo. E se a gente olhar em termos de perspectiva, né, nós temos aqui, até ficou errado aqui, ficou 32, é 34, né? Ou não, acho que é 23. O dado de 23 estava em 32. Se a gente olhar, o Brasil fica próximo, em termos de carga tributária, a países, né, desenvolvidos, né, a países que têm um estado de bem-estar social. Se a gente comparar em termos de países, né, que são nossos pares, nossos competidores, a gente tem uma carga tributária acima deles, né? E a gente sabe que o problema não é ter uma carga tributária elevada, é o retorno que a gente tem, que é muito pequeno em termos de infraestrutura, em termos de serviços públicos. E o resultado de tudo isso, né, a gente sabe que as contas não se encaixando, né, esse desequilíbrio que a gente tem em termos de receita e despesa, acaba fazendo a nossa dívida pública, aqui em termos mensais, no acumulado em 12 meses, né, percentual do PIB, e aqui a gente tem o dado anual e a projeção, né, a nossa dívida pública se elevando e a trajetória estimada aí pela instituição fiscal independente é que ela chegue a 100% do PIB em 2030. A gente vê que países semelhantes ao Brasil, né, nossos pares, têm uma dívida em torno de 60%, 65% do PIB, e a gente está com uma dívida que deve fechar esse ano em 78%, né, e uma trajetória aí, de expressivo crescimento. Se a gente fizer uma hipótese de ter uma Selic média de 12%, hoje a gente está em 15%, tá? Mas uma Selic média de 12% e uma inflação de 4,3%, a gente precisaria ter um superávit primário, né, de 4,4% do PIB para estabilizar a dívida num patamar mais ou menos de 80%. E a gente sabe que está muito longe disso, né? O déficit para esse ano está, né, estimado aí perto de 1% do PIB, e a gente sabe que para o ano que vem também as contas vão ser bem difíceis. Vou falar rapidinho, acho que já me estendi demais, mas o problema de falta de trabalhadores, né, só para mostrar o resultado de uma pesquisa que a gente fez, né, tanto a CNI, na verdade, começando pela CNI, eles divulgaram recentemente, né, uma pesquisa sobre custo Brasil, né, e os empresários apontam a dificuldade com mão de obra como um dos principais entraves, né,
para os seus negócios, né? 62% dos empresários disseram que contratar mão de obra qualificada é um dos principais empecilhos para a produção. E uma pesquisa que a gente conduziu, né, já é a 5ª edição, fizemos em 2010, 2013, 19, 22 e agora em 2025, né, que a gente pergunta para os empresários se a dificuldade de contratar trabalhadores é um problema para a sua empresa. E tivemos agora em 2025 o maior percentual já apontado, são 85,5% dos empresários do Rio Grande do Sul dizem, né, que a dificuldade com o trabalhador qualificado é um problema para a sua empresa. E perguntamos também, na opinião deles, quais seriam os principais motivos para que isso estivesse acontecendo. E a maioria dos empresários coloca benefícios sociais elevados como o principal entrave, baixo nível da educação, desinteresse por parte dos trabalhadores, aumento do trabalho por conta própria, informalidade e assim sucessivamente. Temos também as questões de demografia e imigração, com poucos apontamentos. Eu até acredito que isso poderia estar um pouquinho mais acima na tabela, mas acho que o ponto central, né, voltando, né, à questão de políticas públicas, né, está evidente, cada vez mais evidente, o quanto a gente precisa recalibrar alguns programas sociais, né, que são importantes, mas estão realmente, né, num nível, num patamar que a gente precisa repensar. Então, a gente vê a dificuldade com o trabalhador qualificado em níveis bem elevados, né? Aqui a gente tem esse gráfico desde 2015, e a gente percebe esse aumento recente das empresas que apontam a dificuldade com o trabalhador qualificado. A gente percebe o pessoal da construção também apontando não só a dificuldade com o trabalhador qualificado, mas o não qualificado também, aquelas pessoas com menos instrução também está difícil, né, de contratar. Então a gente vê esse problema acontecendo tanto na indústria de extrativa e de transformação, como também na construção. Para finalizar, o último slide que eu trago, né, e o último ponto que eu vou abordar, sobre as tarifas. A gente tem acompanhado essa questão desde o início, né, a gente tem muito interesse, né, por conta da nossa forte relação comercial com os Estados Unidos, e a gente percebe, né, uma forte queda nas exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos. Né, nos 2 últimos meses que a gente tem dados, aí em agosto, caiu 19% as exportações para lá, em setembro foram 51%, então a gente vê a nossa indústria realmente sendo atingida e tendo negócios travados, né, por essa questão das tarifas. Né. Temos uma luz no fim do túnel aí, dessa aproximação agora que os governos estão tendo, né, para discutir a questão e, quem sabe, né, negociar um acordo em termos de tarifas, né, mas a questão segue muito preocupante. A gente tem muitas empresas trabalhando com margem apertada, trabalhando até no prejuízo, né, para não perder o seu cliente americano, que a gente sabe que depois, né, a gente sabe que não tem cadeira vazia no comércio internacional. Então, se outra empresa, né, fizer o elo de ligação com o seu cliente nos Estados Unidos, essa empresa brasileira perde esse mercado e fica depois muito mais difícil de reconquistar. Né? Então, a gente tem o problema das tarifas também afetando a nossa economia. Então, era isso que eu tinha para falar no momento. Acho que me estendi até um pouco demais, mas depois nas perguntas a gente pode explorar um pouco melhor cada um dos temas, né, e também entrar em outros temas aí que a gente considera relevante. Muito obrigado. Fica comigo no palco. Agradecemos ao Giovanni, pedimos que ele permaneça conosco no palco. Convidamos ao palco o coordenador da Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística de Caxias do Sul, da nossa SIC, Juarez Pitinini, que, após, então, a apresentação do Antônio, fará a mediação das perguntas. E para dar continuidade à abordagem sobre os principais desafios e as perspectivas da economia brasileira, com foco nas tendências que impactam o setor produtivo e o ambiente de negócios, convidamos ao palco o economista da Farsul,
Antônio da Luz. Bem-vindo. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao presidente Celestino pelo convite. Sempre um privilégio estar aqui na SIC, em Caxias. É sempre muito bom estar com vocês. É sempre muito bom também ter a oportunidade de dividir esse palco com o meu colega, o Giovanni Baggio, a quem eu tenho muita estima, assim como o Juarez, que nos brinda com a coordenação, e também muito obrigado por todo o apoio. Eu não consigo falar 15 minutos com PowerPoint. Não consigo. Essa é uma limitação que eu tenho. Então, para respeitar o tempo dos senhores e senhoras, eu preferi não usar nenhum tipo de PowerPoint. Até porque eu devo levar mais ou menos umas 8 horas para escolher quais que eu vou colocar para fazer 15 minutos. Agora, também não estar preso a um PowerPoint me dá algumas liberdades. Como, por exemplo, tratar com um pouco mais de simplicidade alguns assuntos que são extremamente complexos, mas que nos permite falar com mais liberdade. Quando no último ano do governo Tarso Genro, lembro bem, eu, a Patrícia Palermo, o Darcy Francisco Carvalho dos Santos, além de outros tantos, mas esses 3 economistas eu tenho certeza porque nós estávamos na mesma trincheira. Nós dizíamos que no ano seguinte, o governo do Estado ele começaria a atrasar a folha de pagamentos. Tinha sido eleito o governador Sartori, ex-prefeito aqui de Caxias do Sul, pessoa a quem eu tenho grande estima. E por força disso nos convidaram, provavelmente por causa disso, nos convidaram para participar de alguns eventos da transição, que aconteceram lá na beira do Guaíba, lá no final da Mariotota. E eu lembro do entusiasmo da equipe do Sartori e da nossa preocupação. Muitas pessoas do lado do governo que terminava e tantas outras do governo que iniciava achavam que nós éramos muito pessimistas. Até aí tudo bem. Agora, algumas pessoas do lado do governo que terminava cometiam uma das maiores ofensas que pode fazer para um economista que tenta, pelo menos, que se vigia, de ver as coisas como elas são do ponto de vista técnico e sem paixões políticas, que era nos acusar de estar fazendo política. E, de fato, nós cometemos um erro. Nós achávamos que ia faltar dinheiro para pagar a folha entre outubro e novembro e faltou em maio. E dali ficamos anos sem conseguir pagar a folha em dia. Nós estamos indo para um caminho muito parecido em nível nacional. Muito parecido. Nós estamos indo para um caminho que talvez não seja tão chocante como atrasar salário, por conta do tamanho do Estado brasileiro, mas até porque a folha não tem o peso para o governo federal que tem para um governo estadual. Mas nós estamos caminhando para situações muito parecidas, análogas, proporcionais a um governo federal. E isto nos preocupa muito. E isto seguramente não é por conta da falta de receita, como muito bem mostrou Giovanni. Eu não sei se os senhores têm observado, mas não são mais manchetes, recordes de receita. Eu pergunto aos senhores qual foi o mês deste ano que nós não batemos recorde de receita. Todos os meses foram recordes. E no ano passado, só 2 meses não foram recordes. Todos os outros foram recordes também. Nós estamos aumentando carga tributária de algum modo. Em pouco mais de 30 dias, a gente aumenta um pouco mais a nossa carga. Este crescimento de setembro da receita
ele veio também com outro dado que também já não é mais novidade, o déficit. Nós batemos recorde de déficit também para o mês de setembro. E o que está acontecendo? Existem dois indicadores muito importantes do fiscal. Um deles se chama superávit orçamentário. Como o próprio nome sugere, tem que fazer superávit. Ou seja, eu pego das contas do governo tudo que ele arrecadou e tudo que ele tem para pagar, exceto os juros. Bom, se eu estou tirando os juros da conta, eu tenho que gerar superávit, pelo menos, né? Não, o governo está fazendo déficit. Nesse último mês foram 17 bi. E quando a gente coloca os juros, a conta vai para mais de 100 bilhões de reais. Só que isto vai acarretando um problema crônico, ou melhor, alguns problemas crônicos. Um deles, a nossa velha conhecida inflação. Porque sim, a inflação é derivada de um desequilíbrio macroeconômico. A oferta e demanda, assim como das empresas de vocês, ela também temos uma oferta e uma demanda da economia. E a demanda, ela é composta pelo consumo das famílias, o gasto dos governos, os investimentos e as exportações líquidas. Quando os governos gastam demais, eles deslocam a demanda, gera inflação. Além da questão da inflação, nós estamos gerando algumas disfuncionalidades importantes, que vão nos gerando uma preocupação muito grande. Nós estamos devendo mais de 8 trilhões e meio. A nossa dívida PIB não para de crescer, como muito bem mostrou o Giovanni. Mas vamos botar um colorido naquela curva. O que significa nós termos uma dívida crescendo dessa magnitude? Dentro de um ano, dentro de 365 dias, vencem mais ou menos 2 trilhões e 400 dessa dívida. Quanto que o governo federal tem para gastar dentro de um ano? Mais ou menos 2.400. 2.468 é o orçamento para esse próximo ano, para ser mais preciso. Ou seja, vence uma dívida de 2.400 e o governo tem 2.400 para gastar. Ou o governo paga tudo que vence este ano e fecha, não faz nenhum tipo de serviço, nem pagar aposentado, nem pagar INSS, faz nada, só paga o montante da dívida, nem os juros, só o montante. Ou ele rola a dívida. Só que para rolar a dívida, nós começamos a fazer a seguinte conta. Para aí, governo, tu tens 2.400 para gastar no governo federal e vence em 2.400 dentro de um ano. Dentro de 3 anos, são 53% da tua dívida vence. Sim. Então, tu não tem a menor condição de pagar essa dívida. Não, tu tens que rolar. Tenho. Então, tu me deve 10 e tu está emitindo um título de 10. É isto? Não. Eu não estou fazendo superávit orçamentário. Então, eu não estou economizando nem para pagar os juros. Então, eu preciso lançar um título novo. Para pagar esses 10, eu tenho que lançar um outro de 10 e um outro de 1,50 para pagar os juros. Mas eu falei que tem o balanço orçamentário e o superávit orçamentário, que é aquela parte do gasto que eu tiro do governo. Eu tiro os juros da conta. E ainda assim o governo está fazendo déficits. Então eu tenho que lançar um título para pagar um velho que cubra o montante do velho, mais os juros que eu não economizei e mais o que eu gastei a mais. Os senhores dariam um vale para um funcionário dos senhores e senhoras que estejam com esse comportamento? Vocês dariam vale para o funcionário. Vocês dariam... Senhores e senhoras pegariam os seus recursos e financiariam uma empresa
que apresenta balanços, DREs e DFCs com este comportamento? É assim que o governo federal está operando. Só que, quando ele faz isso, o mercado pensa da seguinte maneira: isto não é sustentável, isso vai dar ruim, eu estou com o risco mais elevado, eu quero mais prêmio. E o Tesouro Nacional, então, tem que pagar mais prêmio. O Tesouro Nacional está pagando, em letras do Tesouro Nacional, títulos pré-fixados, na casa de 13,60% ao ano. As notas do Tesouro Nacional, série B, para 2 anos, estão saindo na casa de IPCA mais 8. A taxa de poupança do Brasil é 16,8% do PIB. Só. Tinha que ser 30, 35, para que nós pudéssemos ter investimentos dessa magnitude. É 16,8. Cerca de 45% desses 16,8% o governo usa para rolar suas dívidas. Sobra pouco para empresas e para pessoas físicas. A disputa por dinheiro no mercado é muito grande, porque nós temos uma baixa taxa de poupança. Se o governo está pagando 13,65 num título de título de renda fixa por um vencimento de 2 anos, quanto que os senhores acham que as suas empresas vão pagar na hora de fazer uma operação de crédito? É fácil culpar o Banco Central, né? Mas o maior competidor do dinheiro não é o Banco Central, é o governo. Isso está fazendo com que o montante da dívida cresça e os juros sobre os quais nós incidimos sobre esse montante, ele também não para de crescer. Nós atingimos, ainda não 1 trilhão, presidente Celestino, 984 bilhões de reais, mas até o final do ano, provavelmente, nós vamos atingir 1 trilhão de reais pagando juros. Não quero aqui politizar, mas se fizermos uma média ali do governo anterior, nós temos ali 400 bi em média. Nós estamos indo para 1 tri. Imaginem só essa diferença em investimentos. Que país nós poderíamos ter? Inclusive investimentos sociais, para quem segue uma agenda mais de esquerda. Ou seja, que agenda é essa? Que não temos recursos para investimentos, nem físicos e nem sociais, porque estamos gastando 1 trilhão de reais praticamente pagando juros. Só que a culpa de quem paga juros é sempre de quem pegou o dinheiro e nunca de quem emprestou. Sempre. Sempre. Isso vale para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas e para governos. Sempre foi uma decisão de quem pegou. Nós, portanto, estamos indo para um caminho em que o governo vai ter recursos para pagar aposentados, juros, e pouco sobrará. Acontece que o Giovanni já mostrou muito bem que a partir de 2027 nós começamos a ter faltas de recursos dinheiro para recursos, despesas discricionárias. As discricionárias são aquelas que vocês enxergam. Um buraco na estrada, senhores, é tapado por uma despesa discricionária. Ou seja, nós estamos falando de um cenário de não ter dinheiro para arrumar uma BR. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que muitos benefícios sociais que nós temos, FIES, etc., Bolsa Pesquisa, são discricionários. Investimentos que para o empresário de Caxias do Sul, eles são tão importantes, 100% dos investimentos são discricionários. Ou seja, nós estamos caminhando para um lugar muito, muito perigoso. E para finalizar este ponto, eu quero dizer para os senhores e senhoras o seguinte: o governo,
ele tem, de janeiro a setembro, um déficit de 100,9 bilhões de reais. Pela regra do arcabouço fiscal que este governo criou, não foi o governo anterior, foi este governo. Este governo tomou algumas medidas que foram muito fortes do ponto de vista fiscal. Primeira delas, PEC da transição. Botou 250, 260 bi na economia numa tacada. Outro erro grande que o governo cometeu foi voltar a vincular o crescimento das despesas obrigatórias ao crescimento da receita. Se eu aumento a carga tributária, eu aumento a receita, eu aumento as obrigatórias, falta para as discricionárias. E outro erro grosseiro que esse governo cometeu foi a criação do arcabouço fiscal, que é uma regra frouxa, que causa estas questões que eu mencionei anteriormente. Só que não satisfeito com uma regra frouxa, em abril do ano passado nós afrouxamos ela ainda mais. E o que era para ser feito no ano passado, virou esse ano e ainda com limite inferior. Então vamos lá. A regra fiscal diz que esse ano a gente tem que fechar no zero. Nem superávit primário, nem déficit. Zero. Ano que vem é um superávit primário de 0,25. Nós estamos com 100,9 bilhões de reais de déficit de janeiro a setembro. Alguém aqui acredita que em outubro, novembro, dezembro a gente fecha esse gap de 100,9 bi? Não, né? Nem o governo, nem o Supremo Tribunal Federal, que, como todos vocês sabem, ele discute hoje todo e qualquer assunto. É o Supremo Oráculo. Não há tema que não possa ser discutido lá. Junto com o Supremo Tribunal Federal, o governo criou o limite inferior. Então, tá, é zero, mas é zero, mas tem uma banda ali de 0,25 para cima ou para baixo. Bom, 0,25 para baixo dá 31 bilhões negativo. Então, se a gente tiver um déficit de 31 bilhões negativos, fechou a conta. Tá bem. O mercado precificou isso. Sim, mas são 100 bi até agora. Falta 70. Não, eu tive outra ideia. Vamos chamar o Supremo também para participar desse debate. Isso é Constituição. E nós vamos tirar algumas despesas que são primárias da conta do primário. Isso é mais ou menos como eu não ter estudado toda a matéria da prova e eu tiro da prova as questões que eu não estudei. 48 bi. Nós tiramos da conta. Mas eu tiro da conta, mas a matemática não perdoa. Eu sigo gastando esse dinheiro e a minha dívida PIB segue subindo. Ainda faltam, quando eu faço todos esses ajustes, faltam 27 bi. Ou seja, para atender não o centro da meta, o limite inferior de 31 bilhões e tirando 48 que eu tirei da conta, ainda faltam 27. E o governo tem que fazer esse esforço em outubro, novembro, dezembro. Por que isso me preocupa? Porque se o governo não cumprir a meta fiscal, nós vamos perder a referência. Vocês já viram uma pandorga sem o rabo dela? O que acontece com ela? Certamente vocês já viram. É mais ou menos assim que a gente fica, do ponto de vista fiscal. E nós, sem um regime fiscal crível, que se equilibre no longo prazo, que apresente uma situação de estabilidade, nós começamos a ir para caminhos muito perigosos. Se hoje nós estamos pagando esse tipo de juro para financiar as nossas dívidas, imaginem sem ter uma âncora fiscal que funcione, sem ter uma regra fiscal crível. Num cenário desses, os senhores devem se preparar, em primeiro lugar, para um nível de inflação médio um pouco mais alto. Segundo lugar,
E aqui, claro, eu não estou escrevendo no bronze, eu estou falando de tendências, mas isto é importante porque os senhores estão chegando no final do ano e os senhores e senhoras precisam fazer os planejamentos para o ano que vem. Eu acho importante vocês botarem isso nas suas contas. Ponto número 2, taxa de câmbio. O real perde valor em circunstâncias assim. Se nós não cumprirmos a meta, se preparem para uma possível elevação da taxa de câmbio em virtude de uma queda do real. Eu estou falando de tendência. Outra questão importante, nós termos um aumento no CDS e no EMBI, ou seja, no risco Brasil. O risco Brasil tende a subir. E ao subir, nós podemos ter uma revisão da nossa nota de crédito pelas agências de rating, que já é ruim. Ela pode piorar, ou no melhor dos cenários, receber um viés de baixa, mas não piorar. Ainda assim, isso é ruim. Comecem a fazer conta sobre o custo do dinheiro nesse cenário. Porque é óbvio que num cenário desses, não tem como a Selic cair para patamares muito baixos. Nós acreditamos que a Selic começa a cair em janeiro. E vai, provavelmente. Porque nós estamos vendo a inflação no atacado ceder, IGPM já está 0,92 em 12 meses, o IPP, o Índice de Preço ao Produtor, o IGPDI, tá tudo já está tudo abaixo de 3, vem lá de 9, já tudo está abaixo. E eles antecedem o IPCA. O IPCA ele vai vir para dentro das metas e provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem nós vamos estar prontos para baixar a Selic. Só que o juro neutro da economia, que é para onde a Selic vai quando não tem nem que expandir nem contrair, é 8,5%. Era para lá que nós deveríamos ir. Mas num cenário desses, fica muito difícil ir para esse juro neutro. Provavelmente a gente fique num nível de Selic mais elevado do que seria. Tudo bem, não vai ser 15, mas também não vai ser 8,5. E aí o custo do dinheiro, com uma Selic alta e com um governo perdulário, fica muito difícil competir pelo mesmo dinheiro. Então, eu recomendo fortemente que os senhores e senhoras tomem muita atenção com capital de giro, com necessidade de caixa, para 2026. Até porque, para finalizar, nós estamos vendo uma atividade econômica que está em declínio. Pelas nossas contas, o Giovanni é especialista, ele me corrija, mas pelas nossas contas, o Brasil, no primeiro trimestre do ano que vem, a indústria entra no terreno negativo. Varejo, a gente não acredita no negativo, mas a gente vê, sim, se aproximando de 1 ponto percentual somente de crescimento em 12 meses. E o agro deve crescer no Brasil, já cresceu bastante esse ano. No Rio Grande do Sul, eu tenho evitado falar sobre crescimento, porque faz 4 anos que eu espero que nós vamos ter uma safra normal e a gente não tem. Então, se colhermos, e tão somente se colhermos, é provável que nós tenhamos uma safra bem maior do que essa última, porque não é difícil, de tão ruim que ela foi. Agora, os produtores eles estão com muitos problemas creditícios, nós estamos com níveis de inadimplências bastante elevados, as RJs, elas que entraram, assustaram bastante o setor financeiro, e não é por acaso, tem mais que se assustar mesmo, porque tem um pouco de irresponsabilidade nesses pedidos. Agora, estamos vivendo uma crise de crédito no agro sem precedentes. Agora, mesmo assim, para superar o ano de 2025, de 2024, de 2023, não é muito difícil. Basta ter uma safra normal, que já é uma super safra comparado aos anos anteriores, o que deve movimentar mais cargas, o que deve movimentar mais comércio, indústria, enfim, aqueles efeitos em cadeia que todos nós conhecemos. Então, termino dizendo para vocês, recomendando aos senhores e senhoras, primeiro peço desculpas por estar falando isso, mas não culpem o mensageiro. Os mensageiros não têm nada a ver com isso. Tenho certeza que tanto eu quanto o Giovanni, se nós estivéssemos ocupando um cargo no Tesouro Nacional, o Brasil não estaria vivendo essa situação. Não que a gente esteja se candidatando também, não estamos, ainda mais agora que a gente não quer, né? Esse maré turbo.
Mas o fato é que nós estamos indo para um caminho que ele é muito perigoso. Muito perigoso. Um caminho em que nós temos um nível de investimento muito baixo, o que nos relega baixa atividade para uma região como Caxias, que o investimento no Brasil puxa, um nível de inflação um pouco mais alto, como naturalizado, níveis de juros mais elevados e uma competição com o dinheiro da economia muito grande entre governo e setor privado. Então, recomendo fortemente que os senhores e senhoras façam contas para 2026, considerando uma possível desaceleração econômica e um nível de juros não mais alto do que o que está, mais baixo do que o que está, mas mais alto do que poderia ser. Se preparem para esse cenário, porque para o melhor cenário vocês todos já nasceram prontos. Agora, esse cenário ele requer, sim, uma preparação e usemos o tempo em nosso favor. Muito obrigado. Muito bom. Excelentes duas apresentações. O Giovanni trouxe slides com números e o Antônio da Luz, com maestria, colocou com muita didática aqui para nós. Infelizmente, a gente, duas personalidades, a gente teria que ter mais tempo, né, presidente? Mas é o que a gente tem agendas. Vamos lá. Eu vou tentar consolidar as perguntas que vieram para ambos, tá? A pergunta é para os dois. O diagnóstico está muito claro e ele é bastante evidente, né, que ele é um cenário de muita preocupação. A gente tem o ano que vem um ano de eleição. A gente tem, aparentemente, não sabemos, mas na medida em que quem está no governo se lançar para a reeleição, a tendência é que anos eleitorais, quem está no poder faça muitas medidas visando votos. Vocês me entendem bem. Então, diante disso, que 26 podemos esperar? E aí, evidentemente, a gente tem que falar de 27. E aí, esta casa não tem nenhum vínculo e nenhuma coloração partidária. O que a gente discute são políticas, principalmente políticas econômicas, que vão afetar o desenvolvimento econômico do Brasil. Aqui nós temos a imprensa. Que mensagem vocês, com esta didática que vocês apresentaram aqui, vocês deixariam para que a imprensa reproduzisse, se quiserem, evidentemente, para que a gente pudesse, vocês, especialistas, ampliar a mensagem além do público que tem o privilégio de estar aqui na SIC hoje. Então, vamos começar pela ordem das apresentações. Giovanni, a tua resposta para essa pergunta e o statement, se tu quiser fazer, fique à vontade. E depois para o mestre Antônio da Luz aqui falar. Obrigado. Obrigado, Juarez, pela pergunta. Acho que fica muito evidente, tanto pela minha fala quanto pela fala do Antônio, que as coisas estão se agravando. Infelizmente, a gente vem trilhando o caminho que a gente fez na década anterior. Acho que eu falei isso durante a minha apresentação. Isso é muito preocupante. E a gente começa a olhar diversas evidências, que nos remetem àquele período anterior. A gente tem desemprego em mínima histórica, a gente tem uma trajetória de dívida pública crescendo, a gente tem uma atividade econômica que estava crescendo, mas começa a desacelerar, né? A gente tem diversos fatores que nos remetem. A gente tem uma inflação acima da meta, né? Nós tínhamos lá também uma inflação acima da meta. Então isso nos causa uma preocupação tremenda, né? De que se a gente não tiver esse encontro com a realidade em 2026, e tu colocaste de uma forma muito bem, né, de que o governo em anos eleitorais, a tendência é ele gastar mais, e talvez a gente adie esse encontro com a realidade para 2027. E aí é mais um ponto que me remete ao ciclo de 2014, né? A gente foi realmente se encontrar e começar a tentar reverter o cenário depois das eleições, né? Então, isso é mais um ponto. Mas esses gastos adicionais que geralmente acontecem em ano de eleições,
eles já começaram. Parece que o governo adiantou, inclusive, essa agenda. Na verdade, o governo atual, ele inverteu, inclusive, o ciclo natural que os governos geralmente fazem em termos de timing das eleições. Quando um governo se elege, né, geralmente ele usa os primeiros 2 anos, né, para fazer as maldades, né, para ajustar a casa, para depois ter uma folga no orçamento para gastar mais nos 2 anos seguintes. O governo Lula, antes de assumir, né, já contratou uma conta que o Antônio colocou aí de mais de 200 bilhões de reais em termos de gasto. Então o governo já começou com o pé no acelerador, né, e ele continua. Né, nós temos diversas medidas aí que fazem a economia ser impulsionada. Nós temos gás, tarifa de gás aí para programas, né, que fazem distribuição de gás aí para todos. Nós temos tarifa de energia elétrica também sendo colocada como programa de governo para as classes menos favorecidas. Nós temos a questão do imposto de renda, que sim, né, nós temos uma tabela de imposto de renda totalmente defasada, né, mas não deixa de ser o cumprimento de uma promessa de campanha que vai colocar mais dinheiro na economia. Nós temos a questão do transporte público gratuito sendo discutida, né, então diversos programas que fazem, né, que vão tentar fazer a economia não desacelerar. Né, mas a gente sabe que com isso também a inflação, de certa forma, vai ser afetada. E isso pode prejudicar, inclusive, né, essa trajetória que eu concordo com o Antônio, né, que está desenhada para começar uma redução de juros no ano que vem, né, mas a depender, né, desse impulso de consumo, a depender das questões internacionais. Né, e eu chamo a atenção, né, para um fator. Né, a gente tem uma valorização da taxa de câmbio que aconteceu ao longo desse ano, mas ela foi quase que exclusivamente por conta da perda de força do dólar no mercado internacional. Não por conta de o Brasil, o real, ter se valorizado, mas o dólar perdendo valor. E já fazem uns 2 ou 3 meses que isso já deu uma estabilizada. Vocês podem perceber que a nossa taxa de câmbio desceu a um patamar de 5,30, 5,40 e estacionou. A gente não tem um novo movimento de valorização. Então, se o câmbio também começar a ser contaminado por questões políticas, por questões de preocupação maior com o fiscal, a inflação também vai ser prejudicada e vai prejudicar esse cenário desenhado de redução de juros. Então, talvez, né, Juarez, tendo um pouquinho mais direto, talvez esse encontro com a realidade não aconteça em 2026. Né? Mas eu acho que quanto mais a gente adia esse encontro com a realidade, que foi o que aconteceu, né, lá na década passada, né, eu lembro, eu não estava ainda na Fiergs, mas conversando com os meus colegas que lá estavam e com economistas da época, eles falavam, olha, a gente alertou desde 2008, né, que a gente começou a plantar a nossa crise de 2015, lá em 2008, e a gente foi alertando, a gente falava que em algum momento daria problema, né, mas nós éramos uma vertente minoritária, a gente ficava até muitas vezes tentando argumentar, mas nadando contra a maré. Esse encontro de contas chegou, né, e chegou da maneira mais difícil possível, mais dolorosa. Esperamos que isso não aconteça. E eu diria que a gente consegue, tem possibilidade de fazer isso sem causar um estrago que foi daquela vez. Se a gente tiver, né, um governo que olhe mais pelo lado do empresário, é isso que a gente vinha conversando, presidente Celestino, antes, a gente precisa de uma reorientação da política econômica. A gente tem um governo que olha muito pelo lado da demanda. E a gente precisa de um governo, conforme a gente tinha anteriormente, que olhe mais pelo lado da oferta. A gente precisa melhorar a condição das empresas, né, melhorar o ambiente de negócios. E a gente sabe que, só para não parecer também catastrófico, da gente estar pregando que vamos ter uma crise, olha o que aconteceu. E no governo Temer a gente teve um ajuste aí
né, de direcionamento de política, e eu diria que se a gente mudar a orientação do governo, a gente tiver um governo que comece a apontar para o lado certo, ele não precisa resolver todos os problemas de imediato, mas apontando para o lado certo, a gente consegue manobrar esse transatlântico, né, causando o menor dor possível para a nossa economia. Perfeito. Antônio, por favor. Bom, eu ouvi uma fala do ministro Haddad que me chamou muita atenção. Bom, em primeiro lugar, eu recomendo aos senhores, senhoras são empresários, que prestem atenção nas falas do ministro. Vejam como ele fala coisas que depois ele se contradiz. Observem a quantidade de falas que ele traz que não se sustentam no tempo. E olha só o rodeio que eu estou dizendo, que eu estou fazendo para não dizer que ele, para evitar dizer que ele mente muito, muito. Agora ele às vezes, além das coisas que ele fala que não se sustentam, ele faz algumas comparações inapropriadas, mas que sinaliza para algo perigoso. Por exemplo, certo dia desses ele falou que as pessoas reclamam da quantidade de auxílios que são dados para as populações mais vulneráveis, enfim. Eu não tenho nada contra ter auxílios para populações mais vulneráveis. Mas quando a gente vê a proporção de pessoas que recebem esses auxílios, então nós somos quase todos vulneráveis. Nós estamos talvez exagerando na forma de se fazer. E veja, nós damos R$600, mas não sei quanto para cada filho, aí as pessoas criam famílias com outro que recebe também. Não raro, vale mais a pena fazer um bico de vez em quando do que se formalizar, trabalhar numa indústria, trabalhar no comércio. Nós estamos dando um desincentivo para as pessoas. Isso está errado. O fato, eu não estou dizendo que o remédio não seja legítimo e importante, eu estou reclamando da dose dele. Agora nós vamos dar o gás, e nós vamos dar para quem consome até 85 kW mês a luz de graça. Então vai dar para dormir até o meio-dia sem medo, porque agora vai dar para ter um ar-condicionadozinho também. Porque também não adianta ficar em casa sem trabalhar e não ter um ar-condicionado. Fica calor agora, verão, uma desgraça. E o ministro Haddad, já vendo um esgotamento de receita, já, pô, de onde é que eu tenho para tirar? Ele tem olhado muito para os incentivos fiscais. O que são os incentivos fiscais? Olha, eu fabrico esse microfone. Mas esse microfone aqui, o presidente Celestino usou uma frase que eu gostei muito, né? Uma frase de comerciante. Nós pedimos o preço que a gente quer, mas a gente vende ao preço que o consumidor é o último preço dele, né? O preço que ele paga efetivamente. Ou seja, o lado privado se ajusta. Um lado se ajusta ao outro, o demandante se ajusta ao ofertante e assim por diante. Impostos são inflexíveis, a carga é essa e assunto cerrado. Só que num mercado competitivo, se eu tenho uma carga tributária que não faz sentido na competição com outro produto, na hora que eu vou fazer esse microfone aqui no Brasil, se o meu concorrente chega aqui com uma taxa de 5 e eu pago 35, é natural que eu não vou conseguir vender nenhuma unidade, consequentemente eu não vou produzi-la. Então o governo dá um incentivo fiscal, não é para um bolsa empresário, é para tornar aquela produção viável e consequentemente a geração de impostos, de empregos, etc. O ministro colocou na mesmo patamar os auxílios e bolsas que são dados para as pessoas com os incentivos fiscais dados para as empresas, que na verdade não é dado para as empresas, e sim para os produtos e para o fim do dia para o consumidor final. Isto não é uma comparação que me traga um cenário mais positivo para o ano que vem. É muito provável que ano que vem a gente comece a ver o governo reduzindo também incentivos fiscais como um modo de fechar essa conta. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai vender para o povo da seguinte maneira:
Eu não vou tirar dos pobres, eu vou tirar dos ricos. Os empresários estão cansados de ganhar dinheiro. Na hora de eles passarem a pagar um pouco de imposto, você sabe, né? Rico no Brasil não paga imposto. Quem paga são os pobres. Eu vou botar o rico na Receita Federal e o pobre no orçamento. Com essas coisas que comunicam muito bem, por isso a importância do papel da imprensa, né? Isso comunica muito bem as pessoas, isso é fácil de vender. E, consequentemente, é fácil de comprar, ainda mais para quem quer comprar. Agora, o problema é que esta conta não está fechando. E lá em 2014, quando nós víamos uma crise grande chegando, e eu confesso que eu jamais imaginei que seria da magnitude que foi, mas que tinha uma crise, era óbvio que viria, nós tivemos depois uma taxa de desemprego de 14%. Nós tivemos a maior mortalidade de empresas da história do Brasil. Ou seja, foi uma casca de banana que nós pisamos e caímos de todo o comprimento no chão. E nós estamos indo na direção da mesma casca, para pisar 2 vezes, cometendo os mesmos erros. Ou seja, nós estamos sempre trocando um bocado de longo prazo por um pouquinho de curto prazo. Isso pode fazer sentido com crianças, mas não pode fazer sentido com adultos. Por isso que talvez a gente tenha que melhorar a nossa comunicação. Não com o objetivo de mudar os resultados eleitorais. Não é essa a pretensão, até porque, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Lula ganha a eleição do ano que vem. Só olhar para a estatística. Ganhou em 2002, ganhou em 2006, ganhou em 2010, ganhou em 2014, perdeu em 2018 porque estava preso, ganhou em 2022. Ou seja, ele ganhou todas as últimas eleições. Agora, não é a questão de ganhar eleição ou perder eleição. A questão é que esse debate de equilíbrio fiscal, ele não é mais um debate da direita ou da esquerda no mundo desenvolvido há muito tempo. É só nós aqui na América Latina que achamos bonito gastar mais carregada e gerar déficit e não ter... A gente acha que mas é que eu sou de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu tenho que pensar desse jeito. Não importa se você é de esquerda, de direita. Não, isso é ambidestro. Eu posso, se eu sou de direita, eu vou gastar mais com essa agenda. Se eu sou mais de esquerda, eu vou gastar mais com essa. Agora, equilíbrio fiscal não é de direita ou de esquerda. Isso é da matemática. E nós não estamos respeitando isso. E podemos ter anos bem complicados se nós não tivermos uma mudança muito grande. Então, de novo, não é uma questão de mudar ou não mudar o governo e me posicionando. É óbvio que eu vou votar para mudar o governo, é lógico que eu vou votar, mas estatisticamente não é isso que parece que vai acontecer. O fato é que não é o meu desejo político. A questão é que, assim como a direita tem muita coisa para evoluir, a esquerda também tem. Essa parte fiscal, sem dúvida, é a principal delas. Muito obrigado. Obrigado especial aí ao Giovanni Baggio, Antônio da Luz. Excelente fala. É a realidade brasileira, né? Não tem como ser diferente. Presidente Celestino, acho que a gente encerra aqui. Vejo que tem uma atenção, todo mundo com a atenção presa aqui, mas o nosso horário a gente sempre respeita, excedemos um pouquinho, pedimos desculpa, mas damos por encerrado. Muito obrigado novamente. Tá? Obrigado. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Cuidar da sua saúde vai muito além da consulta, do diagnóstico, do tratamento. Cuidar de você é nos emocionarmos juntos, é escutarmos uns aos outros, é estarmos conectados onde você estiver. É criarmos uma relação de confiança. É contarmos sempre que precisarmos. A saúde nos mantém lado a lado. O cuidado nos torna parte do todo. Círculo Saúde. O bem-estar nos aproxima.
Lazer, jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta por lá. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar
contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho, e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.